Now there's not too much promise to that church, that Gentile church, the bride. Now, I want you to bear in mind, there is a church and a bride. See? Agora, não há muito prometido a essa igreja gentia, a noiva. Agora, quero que tenham em mente, há uma igreja e uma noiva. Estão vendo? You always have to make it run in threes. Fours is wrong. Threes. Threes, sevens, tens, 12s, 24s, 40s, 50s. And those unbroken numbers. Sempre se tem de fazer as coisas se enquadrar em 3. 4 é errado. 3, 7, 10, 12 e 24 e 40, 50, esses são números inteiros. The Bible is, and God runs His messages in numerals of the Bible in those numbers. A Bíblia e Deus faz suas mensagens se enquadrarem os numerais da Bíblia, nesses números. You get something that flies off of one of those numbers, you better watch. It won't come out right on the next thing. You got to bring it back here to where you start from. E se você pegar algo que fuja de um desses números, melhor tomar cuidado. Não vai dar o resultado certo na coisa seguinte. Tem de trazê-lo de volta aqui até onde se iniciou. Brother Lee Vale, I think he's here. We were talking the other day about people who are getting off a track. It's just like shooting a target. O irmão Lee Vale, creio que ele está aqui. Estávamos conversando outro dia acerca de pessoas que estão se desviando. É como atirar num alvo. If that gun is perfectly balanced, perfectly trained and sighted, it's got to hit the target unless that barrel moves or twists or vibration throws it off. And wherever our wind puff. Se essa arma está perfeitamente ajustada, perfeitamente apontada e calibrada, tem de atingir o alvo. A não ser que esse cano se mova ou entorte, ou a vibração o tire de posição, e onde quer que, ou um sopro de vento. Wherever it starts off at, there's only one way to do is come back to where it left the track and start again. If it's going to hit the target, if it doesn't, why? It just doesn't hit the target. Onde quer que comece errado, há somente uma maneira de fazê-lo, é voltar para onde se desviou e começar novamente, se for para atingir o alvo. Se não for assim, ora, simplesmente não atinge o alvo. And that's the way in studying Scripture, I believe. If we find out we start something here and it doesn't come out right, you see it isn't, well, we've made a mistake somewhere, you've got to come back. You'll never figure it with your mind. E é assim quando se estuda a Escritura, eu creio. Se verificamos que começamos algo aqui e não dá o resultado certo, você vê que não é isso? Sim, nós cometemos um erro em algum lugar, você tem de voltar. Você nunca vai conseguir avaliar isto com sua mente. It just isn't. We just found out by the Scriptures that there's no man in heaven or in earth or beneath the earth or ever was or ever will be that can do it. The Lamb alone can do it. Simplesmente não é. Acabamos de verificar pelas Escrituras que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem jamais houve, nem nunca haverá que possa fazê-lo. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. So seminary exclamation, whatever it might be, is just nothing. See? It takes the Lamb to reveal it. That's all. So we trust that He will help us. Assim, exclamações de seminário, o que quer que seja, é simplesmente nada. Está vendo? Necessita-se do Cordeiro para revelar isto, simplesmente isso. Assim confiamos que ele nos ajudará. John caught up in the 4th chapter to see things which was, which is, and which is to come. But the church finishes at the 4th chapter. João arrebatado no capítulo 4 para ver coisas que eram, que são e que hão de vir. Mas a igreja termina no capítulo 4. And Christ takes up the church, caught up in the air to meet Him, and does not appear again until the 19th chapter when He comes back as
King of Kings and Lord of Lords with the church. E Cristo levanta a igreja arrebatada nos ares a encontrá-lo e não aparece novamente até o capítulo 19, quando ele retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com a igreja. And now, oh, I hope someday that we can get through it all, maybe before he comes. If we don't, we'll see it anyhow, so it doesn't matter. E agora, espero que algum dia possamos concluir tudo isto, talvez antes que ele venha. Caso contrário, entenderemos isso de uma forma ou de outra, assim, não importa. Now, in this 5th chapter, the breaking of these seals. And now, the 7th seal book, first we want to read the first seal. Agora, neste capítulo 5, a abertura destes selos e agora o livro selado com 7 selos. Primeiro, queremos ler o primeiro selo. Last evening, the background just a little more, we find out that when John looked and seen that book still in the hands of the original owner, God. Na noite passada, para fazermos uma revisão, verificamos que quando João olhou e viu aquele livro ainda nas mãos do dono original, Deus... You remember how it was lost? By Adam. He forfeited the book of life for the knowledge of Satan and lost his inheritance. Lost everything. And no way for redemption. Lembra-se de como ele foi perdido? Por Adão, ele abriu mão do livro da vida em troca de conhecimento de Satanás. E perdeu sua herança, perdeu tudo. E não havia como ter redenção. Then God, made in the likeness of man, came down and become a redeemer to us. To redeem us. And now we find out that in days past by, these things which was mysterious is to be opened up to us in the last days. Então Deus, feito à semelhança do homem, desceu e se tornou um redentor para nós, para nos redimir. E agora verificamos que em dias passados, estas coisas que eram misteriosas haveriam de ser abertas para nós nos últimos dias. Now, we find out also in this that as soon as John heard this announcement for the kinsman redeemer to come forth and to make his claims, there was no man that could do it. No man in heaven, no man in earth, no man beneath the earth. Agora, verificamos também nisto que, tão logo João ouviu este anúncio para o parente redentor se apresentar e fazer suas reivindicações, não havia ninguém que pudesse fazê-lo. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. No one was worthy even to look at the book. Just think of that. No person at all worthy even look at it. And John just started weeping. Ninguém era digno sequer de olhar para o livro. Pense só nisso. Nenhuma pessoa, de modo algum, digna sequer de olhar para ele. E João simplesmente começou a chorar. You know that, there was no chance for redemption then. Everything was failing. Quickly we find his weeping stopping. Quickly, because it was announced by one of the 4 beasts, or the elders rather, one of the elders said, "Don't weep, John, for the Lion of the tribe of Judah has prevailed." In other words, overcome and is conquered. Ele sabia que, não havia possibilidade de haver redenção então. Tudo havia falhado. E rapidamente vemos seu choro parando, rapidamente porque foi anunciado por um dos 4 animais, ou pelos anciãos, melhor dizendo. Um dos anciãos disse, "Não chores, João, porque o leão da tribo de Judá prevaleceu." Em outras palavras, venceu e conquistou. John turning, he saw a lamb coming out. It must have been bloody and cut and wounded. It had been slain. A lamb that
had been slain. João, voltando-se, viu que saía um cordeiro. Ele deve ter estado ensanguentado, e cortado, e ferido. Ele tinha sido morto, ou disse que um cordeiro que tinha sido morto. And, of course, it was still bloody. If you'd have cut the lamb and killed it, the way that lamb was, anyhow, it's hacked to pieces on a cross. Spears in the side, and nails in the hands and feet, and thorns over the brow. E, naturalmente, ele ainda estava ensanguentado. Se você tivesse cortado o cordeiro e o matado da maneira que aquele cordeiro foi, de qualquer maneira. Ele foi todo cortado em uma cruz, lanças do lado e cravos nas mãos e nos pés, e espinhos na fronte. He was in an awful condition. Ele estava numa condição horrível. And this lamb come forth and went over to him that sat upon the throne that held the complete title deed of redemption. And the lamb goes and takes the book out of the hand of him that sat upon the throne and was stuck and opened the seals and opened the book. E este cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado no trono, que tinha o título completo de propriedade da redenção. E o cordeiro foi e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, e foi tomado e abriu os selos e abriu o livro. And then when that happened, we found out there must have been a great something took place in heaven. For the elders and the 24 elders, the beast and everything in heaven began to cry out, worthy. E então, quando isso aconteceu, verificamos que deve ter havido alguma coisa grande que aconteceu no céu, porque os anciãos e os 24 anciãos e os animais e tudo no céu começou a clamar, digno. And here come the angels and poured out the vials of the prayers of the saints. E aqui vieram os anjos e derramaram as taças das orações dos santos. The saints under the altar screamed out, worthy art thou, Lamb, for you have redeemed us. And now you have made us kings and priests, and we shall rule on the earth. Oh, my. And that's so, when he opened that book. Os santos debaixo do altar clamaram, digno és tu, ó Cordeiro, porque nos redimiste, e agora nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Oh, que coisa! E foi assim quando ele abriu esse livro. You see, the book actually was planned and written before the foundation of the world. Amen. This book, the Bible, was really written before the foundation of the world. And Christ, being the Lamb, was slain before the foundation of the world. Veja, o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. And the members of his bride, their names were put in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world, but it's been sealed up. And now it's being revealed. Whose names were in there? All about it. What a great thing. E os membros da sua noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado, e agora está sendo revelado de quem eram os nomes que estavam ali, tudo acerca disto. E que grande coisa! And John, when he saw it, he said everything in heaven, everything underneath the earth, everything heard him saying, amen, blessings and honor, and he just really is having a great time. And for the Lamb was worthy. E João, quando viu isto, ele disse, tudo no céu, tudo debaixo da terra, tudo ouviu dizendo, amém, ações de graça e honra. Ele realmente estava se regozijando muito, e porque o Cordeiro era digno. And now, the Lamb is standing now tonight
as we enter into this 6th chapter, he's got the book in his hand and starting to reveal it. E agora o Cordeiro está em pé. Agora, esta noite, enquanto entramos neste capítulo 6, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo.